Paz e graça, irmãos. Atitudes do profeta Daniel. Irmãos, o profeta Daniel foi um profeta de exemplo. Nós queremos falar aqui de 3 atitudes dele que nos chamam a atenção. Claro que tinha muitas atitudes nesse homem de Deus, de exemplo, de caráter. Mas nós vamos especificar aqui 3 atitudes que nos chamam a atenção. A primeira atitude é que ele era um homem de propósito. Se você ler o livro do profeta Daniel, você vai ver que há 3 passagens, pelo menos, que é enfatizado muito a questão dele estar em oração, jejum, se humilhando perante Deus. Que vai ser Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel capítulo 9, versículo 3 e Daniel capítulo 10. Nesses 3 pontos do livro de Daniel, vai mostrar que ele estava o quê? Orando, jejuando e rogando. Orando, jejuando e se consagrando. Orando, jejuando e buscando a Deus. Então ele era um homem de propósito. Sem propósito nós não alcançamos nada. Sem propósito nós não chegamos a lugar nenhum. Sem propósito a gente não sai do lugar. Sem propósito não há conquista. Por quê? Porque eu não sei o que eu estou fazendo. Agora, quando eu estou com propósito, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou e eu chego e alcanço. Então Daniel, homem focado, homem de objetivo, homem de alvo, homem de propósito. Segundo ponto, Daniel era um homem de opinião. Por quê? Porque no livro de Daniel também, no capítulo 6, versículo 5, vai falar que ele foi lançado na cova dos leões, ele foi perseguido. Por quê? Porque não achavam nesse profeta Daniel coisa alguma para o acusar. Coisa alguma de que pudessem o acusar. Então fizeram um decreto que qualquer homem que orasse a qualquer Deus, se não fosse para pedir ao rei, fosse lançado na cova dos leões. E Daniel faz o quê? Daniel, ele era um homem de, segundo ponto, opinião. Então ele era um homem de propósito, um homem de opinião. Por quê? Porque ele não mudou a sua maneira de buscar Deus por causa da ameaça. Olha aí, Daniel, quem orar a qualquer Deus e não pedir ao rei a sua petição, vai ser lançado na cova dos leões. Ele continuava orando 3 vezes ao dia, abria a janela, virava para a direção de Jerusalém, a sua vista, e ele orava a Deus. Ou seja, não mudou sua opinião, em relação à ameaça, por causa da ameaça, por causa da perseguição, por causa da afronta, continuou com a mesma opinião em Deus. Que coisa linda. Terceiro ponto, Daniel capítulo 9, versículo 5, um homem de responsabilidade. Então, propósito, opinião e responsabilidade. Vamos até ler esse terceiro ponto da responsabilidade. Daniel capítulo 9, versículo 5. Olha o que ele vai dizer na oração. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Olha só. E fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, e nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Perceba, ele começa a orar no capítulo 9, Senhor grande e tremendo. E ele começa agora a assumir a responsabilidade, dizendo: nós cometemos pecado, nós erramos, nós falhamos. Perceba que ele se enquadra nesses que cometeram impiamente atos contra Deus, desagradando a Deus, ainda que não era a geração dele, era antes, mas ele estava no cativeiro, ele tinha consciência que os seus pais cometeram um erro. Quer dizer, olha como ele assume a responsabilidade, dizendo que também ele não é perfeito. Não que ele cometesse o que os pais cometeram, mas ele era responsável para admitir que também era falho. Meu Deus, que lindo. Não jogando a culpa em ninguém. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade na obra. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade, o seu papel diante de Deus. E na vida, não seja uma pessoa que jogue culpa nos outros. Assuma a sua responsabilidade e Deus vai te fazer crescer ainda mais. Amém? Então, atitudes do profeta Daniel: homem de propósito, homem de opinião e homem de responsabilidade. Amém? Deus se esclareça mais e eu espero ter acrescentado na sua vida com esse vídeo. Deus abençoe. Um abraço.